Pois é, comunicar parece uma das coisas mais simples do mundo, né? Uma troca, um jeito de tornar algo comum. Mas, vamos ser sinceros, se é tão simples assim, por que a gente erra tanto a mão? Então, bora mergulhar nisso e tentar desvendar o que acontece de verdade quando a gente tenta passar uma mensagem. Essa é aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem nunca passou por isso? Uma conversa, um e-mail, uma simples mensagem de texto que de repente vira uma bola de neve, um mal-entendido gigantesco. Para achar a resposta, a gente precisa primeiro repensar o que comunicar significa de verdade. Para a gente começar a entender essa confusão toda, vamos falar do suspeito de sempre. Aquele culpado que a gente adora apontar o dedo quando a comunicação falha. O tal do ruído. Olha, para pensar comigo. Quando alguém fala, teve um ruído na comunicação, parece que a mensagem é uma coisa que existe sozinha, flutuando por aí, separada de quem falou ou escreveu, né? Só que isso não faz o menor sentido. A comunicação não é um objeto que a gente envia, ela é parte de quem a gente é. E é justamente essa ideia de separação que está na raiz de um monte de problema. E para a gente desembaraçar esse novelo, a gente precisa separar duas coisas que, olha, vivem sendo confundidas. E o ponto-chave aqui é entender a diferença entre comunicação e informação. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. A origem da palavra já dá a dica, né? Vem do latim communicatio, que é exatamente isso, tornar algo comum, criar um diálogo. É uma dança, sabe? Uma prática social que precisa de interação, de entendimento mútuo, não só um envio de dados. Para ficar bem claro, vamos imaginar o seguinte: a comunicação é o processo todo, o caminhão, digamos assim. Já a informação é o que vai dentro dele, a carga. Uma coisa depende da outra. E confundir um com o outro é o mesmo que dizer que o caminhão e a geladeira que ele está levando são a mesma coisa. Não são, né? E essa ideia do caminhão e da carga conversa direitinho com o que o grande Humberto Eco disse. Ele falou que quanto maior a carga, ou seja, quanto mais complexa a informação que a gente quer passar, mais bem pensado tem que ser o veículo, a comunicação. Afinal, não dá para levar um piano de cauda numa bicicleta, certo? No fim das contas, comunicar bem não é só sobre usar palavras bonitas, é sobre garantir que a entrega seja feita do jeito certo. Tá, mas como é que a gente planeja isso? Será que existe um tipo de mapa para ajudar a gente a não se perder no caminho? E a resposta é sim, existe. E quem desenhou esse mapa foi um linguista russo, o Roman Jakobson, que se inspirou, olha que curioso, num problema bem técnico da época dele. Então, a história é a seguinte: lá nos anos 40, tinha um engenheiro chamado Claude Shannon, que trabalhava na Bell, a empresa de telefonia. O trabalho dele era resolver problemas de interferência, de ruído mesmo, sabe? Aquele chiado nas linhas de telefone e telégrafo. Aí o Jacobson, que era um estudioso da linguagem, olhou para aquilo e teve um estalo. E se a gente usasse essa mesma lógica para entender como as pessoas conversam? E partindo dessa ideia, ele chegou um número fundamental. Ele disse que, de acordo com o modelo dele, que virou um clássico, aliás, absolutamente toda conversa, do oi no elevador a um discurso presidencial, depende de 6 elementos. Sempre seixo. Vamos ver quais são eles, então? Primeiro, claro, tem o emissor, que é quem começa a conversa, a fonte. Na outra ponta está o receptor, para quem a mensagem é enviada. O que viaja entre os dois é a mensagem, o conteúdo. E ela viaja por um canal, que é o meio físico. Pode ser o ar, o fio do telefone, a tela do celular. Mas para tudo isso funcionar, os dois precisam falar a mesma língua, certo? Esse é o código. E por fim, toda conversa é sobre alguma coisa. Esse sobre o quê é o referente, o contexto. Pronto, com essas 6 peças, a gente monta o mapa completo da comunicação. Eu sei. Falando assim parece meio teórico, meio aula de faculdade, né? Mas vamos ver como isso funciona na prática, no nosso dia a dia. Fica bem mais fácil. Pensa numa coisa super comum: mandar um zap para um colega combinando um passeio. Quem manda a mensagem, o emissor, é você. Quem recebe é o seu colega, o receptor. A mensagem é o convite em si. E aí, vamos no parque sábado? O canal é o seu celular. O código que vocês dois entendem é a língua portuguesa. E o referente, o assunto da conversa, é o tal do passeio. Viu? Tá tudo ali funcionando direitinho. Então, esse mapa parece perfeito, não parece? Parece que a gente encontrou a fórmula mágica para a comunicação nunca mais dar errado. Só que tem um problema. Um problema bem grande nesse modelo.
E a dica para a gente entender qual é esse problema tá nesse verso genial do Raul Seixas. Porque é isso, a gente não é estático, a gente está mudando o tempo inteiro. E é justamente nesse ponto que o mapa, tão certinho do Jacobson, começa a falhar. O lance é o seguinte: a grande crítica a esse modelo é que ele é mecânico demais. Ele trata a gente como se fôssemos peças de uma engrenagem. Ele encara as pessoas como máquinas previsíveis. Mas a gente sabe que não é bem assim. Nossa história, nossas crenças, os livros que a gente leu, os filmes que a gente viu, tudo isso molda quem a gente é e, claro, como a gente se comunica. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem o modelo do Jacobson, todo esquemático, previsível, quase como um robô. E do outro tem a gente, a realidade humana, que é complexa, bagunçada, que muda o tempo todo e é totalmente influenciada por tudo que a gente já viveu. Ok, nesse ponto é bem provável que uma pergunta esteja pipocando na cabeça de todo mundo. Peraí, se o modelo é falho, por que a gente ainda está falando sobre ele? Por que ele é importante? E essa é uma ótima pergunta. Afinal, por que perder tempo com uma teoria que não dá conta de toda a nossa complexidade? A resposta, e aqui está o pulo do gato, é que o valor dele não está em ser perfeito, mas sim no legado que ele deixou. A gente pode resumir a importância dele em alguns pontos. Primeiro, o valor histórico. Foi ele que deu o pontapé inicial para os estudos de comunicação como ciência. Segundo, ele foi um ponto de partida. A ciência funciona assim, né? Uma ideia surge, é criticada e a partir daí outras melhores aparecem. Ele também nos deu uma ferramenta de análise. Ele criou um vocabulário, palavras como canal, código, que a gente usa até hoje para entender onde uma conversa deu errado. E por último, ele foi um catalisador. Ele provocou tanta discussão que acabou impulsionando décadas de novas pesquisas na área. Então, no fim das contas, mesmo com seus defeitos, o mapa do Jacobson continua sendo uma ferramenta e tanto para a gente olhar para as nossas conversas. Ele nos obriga a pensar: qual é o canal? O código está claro? Qual é o contexto? Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, para levar para a vida. Na sua comunicação, no seu dia a dia, quais são os ruídos que mais atrapalham? Será que é o canal que você escolhe? Ou um código que não está bem alinhado com a outra pessoa, ou quem sabe o maior ruído venha de dentro, da nossa própria história e das nossas experiências. Pensar nisso, com certeza, já é um passo gigante para a gente navegar melhor nessa arte que é tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexa, que é de se comunicar.